Olá, eu sou Tatiana Livramento e estou aqui hoje para a gente pensar junto sobre a questão do fluxo de gestão de pessoas dentro do ambiente corporativo. Se a gente entender que existe uma importância fundamental naquele momento que antecede uma contratação, que é o momento da gente definir o perfil do profissional que a gente precisa para aquela oportunidade que está surgindo, eu acho que a gente já tem um ganho gigantesco no nosso processo, na nossa assertividade. Quanto mais gente entra e sai da nossa empresa, ou seja, quanto mais eu tenho um fluxo, né, de pessoas que está sendo muito rápido, muito fugaz, as pessoas não estão ficando, mais eu tenho despesas, mais eu tenho perdas no sentido de retenção do conhecimento da minha empresa. Então, são tantos os desafios que surgem a partir de um processo de recrutamento e seleção que não é antecedido pela devida atenção aos critérios que a gente precisa usar para fazer a seleção, que é por aí que eu consigo começar a pensar nesse fluxo de gestão de pessoas. Então, eu elencaria e gostaria muito que você pudesse me acompanhar ao longo desse meu raciocínio como o primeiro passo para que a gente entenda a gestão de pessoas do começo ao fim do processo dentro de uma empresa. O nosso primeiro passo será a atenção ao descritivo de uma função. E isso não é só, né? Na verdade, está para muito além das questões de conhecimento técnico. A gente está falando aqui de uma avaliação técnica, sim, obviamente, quais são os requisitos mínimos em termos de conhecimento que a pessoa que a gente vai buscar, seja no mercado ou seja internamente na empresa, se você quando a gente tem a possibilidade de um processo de recrutamento interno, mas quais são essas competências técnicas, essa formação mínima, o nível de experiência prática? Ok, mas para além disso, a gente precisa pensar nas questões relativas às soft skills, né? As nossas habilidades comportamentais. Eu preciso para aquela função alguém que seja extremamente comunicativo? Eu preciso para aquela função alguém que queira de fato se desenvolver enquanto líder, tenha esse potencial de liderança? Ou para aquela vaga especificamente, alguém um pouco mais operacional, que não tenha tantas ambições assim, que talvez até seja um pouco mais tímido ou tímida e por isso se coloque de uma forma mais atenta naquela tarefa específica que às vezes está nos dando tanto trabalho. Enfim, eu coloco o primeiro passo do fluxo de gestão de pessoas dentro de uma empresa nesse momento de atenção ao desenho daquela oportunidade, tanto daquilo que a empresa vai oferecer quanto daquilo que estamos buscando. Qual é o perfil? Porque afinal de contas eu preciso dar o match, né? Não é assim que a gente tem usado tanto essa expressão atualmente? Uma vez feita essa adequação de expectativas daquilo que a gente vai oferecer, o meu segundo passo vai ser o processo de recrutamento e seleção em si, que aí eu vou buscar aquele profissional que eu já desenhei, que eu já tenho ali um perfil muito próximo do que eu estou buscando. E na hora que eu vou buscar esse profissional, eu posso usar de diversas técnicas. A primeira, né, que a gente precisa estar muito atento é qual vai ser ou de que forma nós vamos fazer toda a parte de recrutamento. Onde vamos divulgar a vaga? Qual é o meio para que eu tenha ali de fato mais pessoas que vão se candidatar à minha vaga já alinhadas com aquele perfil? Então eu posso definir
se essa vaga vai ser divulgada numa rede social, se diretamente num centro universitário, se eu vou buscar recomendações em profissionais que já conhecem ali a minha empresa, que já estão mais afinizados com a cultura organizacional. Esse é o primeiro processo, né, do recrutamento e seleção, é onde eu vou recrutar, onde eu vou achar essas pessoas. Uma vez feito o processo de recrutamento, eu vou selecionar. E aí, aqueles critérios já definidos lá atrás me serão muito úteis, porque é com base neles que eu vou fazer essa seleção. E a cada etapa eu vou afunilando a quantidade de interessados, né, de currículos que eu recebi, de inscrições para aquela vaga, enfim. Então, eu posso ter nesse processo de seleção 2, 3, 5 etapas. Posso incluir ali provas técnicas, posso fazer dinâmicas de grupo, 1, 2, 3 entrevistas, entrevistas individuais, entrevistas coletivas, enfim, dependendo do porte, do tamanho daquela empresa que a gente está trabalhando, dependendo do tempo que a gente tem para fazer esse processo, a gente vai buscar os mecanismos, né, de recrutamento, não, de seleção que a gente precisa de fato fazer para ter os melhores candidatos, né, potencialmente candidatos, bons candidatos para aquela nossa vaga. E aí já começa mais um senão que eu acho muito importante. Quando eu termino esse processo de recrutamento e seleção e entrego 1, 2, 3 candidatos para o gestor daquela área, para aí sim ele aprovar qual daquelas pessoas ou se aquela pessoa se adequa à expectativa dele, o trabalho de quem está fazendo o recrutamento e seleção não acaba. Eu, pelo menos, entendo que o bom trabalho de recrutamento e seleção, ele perdura até, no mínimo, o prazo definido como um prazo de adaptação, né? Um período de experiência. Pela lei, 90 dias, mas não precisam ser só 90 dias, ou também não precisam ser todos esses 90 dias. Vai sempre depender da realidade de cada empresa. Mas eu acredito sim que o processo de seleção ele tem que perdurar. Eu só vou poder ter a exata medida se ele foi ok, se ele foi positivo, bem feito, se ao final do determinado prazo de experiência, aquela pessoa de fato permanecer na empresa, entregando cada vez melhores resultados. Bom, a gente já está aí no segundo pilar, né, desse fluxo de gestão de pessoas. Fomos definir quem eu queria, fomos no mercado ou internamente buscar aquele profissional, colocamos para dentro e agora eu tenho que acompanhar. Tenho que cuidar dessa pessoa, desse profissional, para que ele também se sinta confortável. A gente já entendeu ao longo de tantas mudanças na nossa dinâmica, né, empresarial, que as pessoas têm sim as suas expectativas, as suas necessidades, que a empresa precisa oferecer um ambiente propício à motivação. Eu entendo que motivação é algo muito particular. Aquilo que motiva as pessoas é sempre algo muito sutil, algo muito pertinente a cada um. Mas eu tenho certeza que o ambiente propício à motivação faz toda a diferença. E aí é nesse sentido que a gente precisa começar a pensar gestão de pessoas a partir da cultura daquela empresa, a partir dos indicativos que eu tenho de necessidade de qualificação, de formação, para que aquela pessoa se sinta mais valorizada. Em algumas situações, essa gestão de pessoas, ela envolve sim mudanças de área, investimento num curso, num treinamento. Às vezes, a gente precisa estabelecer excelentes processos de feedback e feed-forward. Na verdade, às vezes não. Eu acredito que eles fazem parte do nosso dia a dia.
né? O feedback contínuo, aquilo que foi acontecendo e o gestor daquela área vai acompanhar, vai monitorar, vai dizer, olha, funcionou bem aqui, aquilo ali já não está tão legal. Eu espero que você faça isso hoje, porque lá na frente a gente tem uma expectativa diferente para a sua função, para a sua realidade dentro da empresa. E aí as coisas vão ficando muito legais, porque é a partir das pessoas que a empresa vai ter as suas possibilidades de crescer ou não. E quando a gente fala de dar, né, de oferecer esse ambiente propício à motivação, eu também considero muito importante oferecer para essas pessoas o desenvolvimento profissional com vistas a poder ofertar cada vez mais autonomia para essa pessoa. Afinal, a gente já sabe que, principalmente as novas gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho, elas buscam essa autonomia, elas buscam propósito. E como é que eu vou dar autonomia para alguém que eu não preparei? Eu não vou criar vínculo, eu não vou ter confiança. E esse é um trabalho desafiador em gestão de pessoas. Mas para que esse fluxo aconteça de uma forma positiva, né? De uma forma que todas as partes saiam ganhando, eu entendo que, como diz lá na teoria que menciona a questão da liderança situacional, a gente tem níveis de maturidade diferente de cada profissional. E isso faz com que eu, líder, tenha que lidar com cada um desses níveis de forma diferente. Mas eu entendo que é papel meu, enquanto líder, dar a oportunidade, conduzir aquele profissional, aquela equipe, a passar de um nível para o outro e levá-lo sim ao nível de maturidade 4, onde eu posso delegar e ter a tranquilidade de que, se aquele profissional precisar de alguma coisa, ele virá a mim, ele tem segurança, ele sabe que pode contar comigo enquanto líder, que eu serei apoio, que eu estarei à frente, que eu assumirei aquela responsabilidade junto com ele, porque dar autonomia é isso, né? É a gente conseguir fazer com que o outro desempenhe uma determinada tarefa, confiar nas decisões desse outro e estar ali, firme e forte, caso alguma coisa dê errado. Porque aí eu apenas deleguei, né? A responsabilidade continua sendo minha. Então, fazer gestão de pessoas é dar a quem nós estamos gerindo essa segurança. E aqui cabe um parêntese. O fluxo de gestão de pessoas, ele não cabe só ao RH. Na verdade, o RH é apoio para tudo isso. Seria impossível, por maior que fosse, dentro da viabilidade econômica de qualquer empresa, um departamento, um setor de RH, cuidar de todas as pessoas. Quando muito, a gente tem 1, 2, 5, 6, 7 pessoas. Vamos lá, numa grande empresa, 10 pessoas fazendo o RH para cuidar de 50, 100, 200, 1000, milhares de pessoas. Muitas vezes pessoas que estão espalhadas por várias unidades, fisicamente não estão nem no mesmo lugar. Agora, com a possibilidade de home office, então, isso se pulveriza ainda mais. Então, a gente precisa entender que nesse fluxo de gestão de pessoas, a gente está falando de um RH estratégico e que é apoio. Ele bota para dentro, ou auxilia, né, a botar para dentro pessoas que estão alinhadas àquela empresa. Ele acompanha esse início, esse processo de adequação, se certifica que deu o match, mas depois quem vai fazer essa gestão no dia a dia é o líder daquela área. É aquela pessoa que está à frente, que está ali em contato todo dia, que precisa entender a importância de se dedicar à pessoa
a sua equipe, a reconhecer muitas vezes até o humor de cada um, de saber o que pode ser que esteja errado, como é que a gente vai lidar com aquela situação. E aí, de novo, a gente fala, né, da liderança situacional. A gente precisa olhar cada um como é, dentro do potencial e do momento que essa pessoa tem, e ir conduzindo dentro da nossa estrutura. Quando a gente fala de fluxo, de gestão de pessoas, é claro que a gente também chega no momento do desligamento dessa pessoa. Em algum momento isso vai acontecer. A gente conduz, a gente faz avaliações de desempenho, a gente corrige, faz o feedback, o feed forward e tudo vai fluindo. Mas a vida muda. Muda para a pessoa, muda para a empresa, o tempo às vezes desgasta relações e vai chegar provavelmente o momento desse desligamento. E até ali a gente precisa fazer com bastante atenção, porque muitas vezes é na entrevista de desligamento que a empresa passa a entender algumas situações que ela não via enquanto estavam acontecendo. E aí ela tem a oportunidade de se corrigir, de melhorar a gestão de pessoas, o ambiente, às vezes até dar uma ajustadinha na cultura para fazer com que as pessoas se sintam melhor ali dentro, para que as pessoas possam contribuir cada vez mais para os resultados dessa empresa. A gente tem o famoso chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, sendo o conceito básico para competência. Então, cada uma das competências que a gente busca num funcionário, numa funcionária, a gente está falando ali qual é o nível de conhecimento que ela tem em relação a isso, quais as habilidades que ela tem nessa implementação e qual a atitude que ela tem frente a tudo isso. Mas eu gosto muito de incluir o R, e para mim o chá não é chá, é char, o R de resultado. Com todas essas competências, que resultado essa pessoa está entregando? Porque vamos combinar, no final do dia, a empresa precisa dar resultado. O entendimento da estrutura financeira onde aquele funcionário, funcionária está atuando é fundamental. Aquela perguntinha básica, e aí? O que eu estou fazendo aqui contribui de que forma para o resultado financeiro dessa empresa? Será que tem algo que eu possa fazer para melhorar? Ou para que ela venda mais? Ou para que ela gaste menos? E esse é um papel importantíssimo do gestor de pessoas, daquele líder, daquele RH, que está ali atento e despertando nos seus funcionários essa consciência. Claro que através de muita transparência, de muito acompanhamento próximo, a gente vai crescendo, né? E é tão legal quando a gente vê isso. Eu gosto muito de trabalhar 4 pilares quando eu estou falando de gestão de pessoas: a consciência da estrutura financeira, a nossa agilidade no processo de tomada de decisão, as questões relativas à comunicação assertiva, não violenta, comunicação efetiva. A gente precisa tomar tanto cuidado, porque mais de 90 e tantos % dos problemas que uma empresa enfrenta estão relacionados em algum momento a uma falha na comunicação interna. Você sabia disso? Pois é. E o 4º pilar que eu gosto muito de trabalhar é a inovação. Mas não as inovações disruptivas que não são tão comuns assim de acontecerem. Eu gosto de trabalhar a inovação incremental, aquela que vem do dia a dia, da observação, da melhora de um pontinho aqui, da mudança de uma rotina ali e que vai trazendo melhorias aos nossos processos. Então, dessa forma, eu acho que a gente abrange do começo ao fim todas as etapas do fluxo de gestão de pessoas, deixando claro aqui para você que a gente precisa muito cuidar das pessoas na nossa empresa. Lembrar
que quanto mais aquele ambiente for agradável, quanto mais empatia tivermos uns com os outros, não só do liderado ou do líder, né, no sentido inverso, mas um com o outro, entre os nossos pares, quanto mais a gente colaborar uns com os outros, melhores resultados entregaremos e assim teremos uma vida mais equilibrada. E é assim que eu deixo você, com essa reflexão de todos os pontos que eu considerei para o fluxo de gestão de pessoas. E eu adoraria saber o que você achou disso tudo. Até a próxima!